Eita Deus. Pode ser no instalar de dedo, pode revelar o teu segredo. Oh, A glória. contagem Eu regressiva de creio, Deus Jesus. pode começar. É a contagem regressiva de Deus. É no 3 que Deus levanta pra honrar. É no 3 que um banquete vai ser preparado. O milagre esperado hoje vai chegar. É a contagem regressiva de Deus. É no 2 que Deus te dá renovação. É no 2 que o seu caráter hoje é moldado. Está sendo preparado pra ser campeão. Se prepare porque já está bom. Veja Deus te revelando mistérios. Sinta Ele te chamando pelo nome. Ele está promovendo o seu ministério. É a hora da virada. É a hora da virada. É a hora da virada. É a contagem regressiva. É a hora da virada. Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os nossos amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por este momento tão maravilhoso em sua presença. Hoje é dia 3 de janeiro e já estamos no ano de 2022, crendo que será um ano de vitória, de conquista e que diante das lutas Deus nos ajudará a vencer, amém? Todos ficam ansiosos, né? Na contagem regressiva, quando vai chegando ali por volta da meia-noite para acabar um ano e iniciar o outro. Mas neste dia eu quero lhe dizer que há uma contagem regressiva sendo feita lá no céu, onde Deus está determinando os dias, as horas, os minutos e os segundos, para que eu e você possa receber a vitória. A palavra de Deus, amados, no livro de Esté, nos fala sobre o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Existe um tempo na nossa vida onde Deus muda a nossa história, onde Deus honra aquele que está diante dele em obediência. A palavra do Senhor vai dizer, no livro de Esté, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe-se a coroa real em sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam-se dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste,
e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, ó glória, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto lhe disser. Louvado seja o rei. Jesus, aleluia. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para a sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. É este o Deus que conhece a minha e a tua vida. Aleluia. E chegou a hora da virada, chegou a hora da minha e da tua vitória. Quando nós vemos no livro de Esther a história de Mardoqueu, vemos que Mardoqueu ele descobre a conspiração que aqueles dois eunucos estavam planejando contra o rei Assuero. E assim ele fala. Mas naquela hora, naquele momento, Mardoqueu não foi honrado, Mardoqueu não foi visto, ele não recebeu recompensa alguma. E nem por isso Mardoqueu deixou de adorar a Deus, nem por isso Mardoqueu deixou de fazer tudo o que ele tinha para fazer no seu dia a dia. Eu quero lhe dizer que muitas vezes nós trabalhamos na obra do Senhor, muitas vezes nós trabalhamos fora, muitas vezes nós trabalhamos dentro de casa. Quantas vezes, aleluia, Deus usa a minha vida e a tua vida para falar algo? Ou quantas vezes Deus nos usa para abençoar? São tantas coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes, ao olharmos a princípio, parece que as pessoas não nos dão valor. As pessoas não nos veem, nós não somos recompensados. Aparentemente, nós não somos vistos. Os dias vão passando e por muitas vezes pessoas dizem assim: ou porque eu faço tanto e ninguém me vê, ou porque ninguém me abençoa, ou porque eu não sou abençoado, porque Deus não me honra. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não me ama? Mas eu quero lhe dizer que Deus te ama sim. Deus não te esqueceu não. E está chegando o momento, aleluia, que eu e você vamos cantar o cântico de vitória. Mardoqueu, ele esperou por um determinado momento. Creio eu que, aleluia, passando-se os dias, até mesmo Mardoqueu se esqueceu do que havia acontecido. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ali dentro do palácio havia um homem por nome de Amã, que não gostava, aleluia, de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, porque Mardoqueu era adorador, e ele conhecia a Deus como seu único Senhor, e ele só se prostrava e só adorava ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não se prostrava diante de Amã, porque ele sabia que Amã era um homem falho, imperfeito assim como ele, e Amã era um homem orgulhoso, queria para ele glória. Então Mardoqueu ficava à porta, mas não se curvava. Isso foi fazendo com que Amã ficasse com raiva, ficasse irado. E chega um momento, aleluia, que a palavra diz que Amã, ele prepara uma forca. Olha só o livramento que Deus, neste dia está, aleluia, fazendo na minha vida e na tua vida, o livramento que Deus está nos concedendo. Existia forcas preparadas para a minha vida e para a tua vida, mas, aleluia, a espada do Senhor já está cortando a forca. Aleluia, você que tinha planejado algo contra a vida do escolhido de Deus, pode, aleluia, perder a tua esperança. Pode ficar aí no teu cantinho mesmo, viu? Aleluia, porque Deus já deu a vitória ao povo dele e envergonhado e confundido será o adversário. E todos aqueles que se levantam para praticar o mal e a injustiça contra o escolhido do Senhor. Sabe por que eu te digo isso? Porque tem pessoas que se alegram com a derrota de outra pessoa. Tem pessoas que se alegram, aleluia, com o sofrimento de outro. E isso não provém de Deus, não alegra o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele é justo e ele honra e guarda os seus servos, aquele que anda em obediência, aquele que teme ao Senhor e não se desvia para os caminhos da maldade. A palavra do Senhor vai dizer que naquele dia, aleluia, Assuero, louvado seja o nome do Senhor, este não dormiu, amados.
O rei Assuero, durante aquela noite, o sono fugiu. Então ele mandou trazer os livros das memórias das crônicas e ali foram lidos diante dele. Você vê como que é o trabalhar de Deus? Deus, ele traz à existência aquilo que parece perdido. Deus, ele traz à existência aquilo que o ser humano esquece, porque muitas vezes nós fazemos, nós ouvimos e nós vivemos situações, aleluia, que esquecemos, mas está escrito lá no memorial de Deus e ele não esquece não, e chega o momento da recompensa. É por isso que eu sempre digo, precisamos tomar muito cuidado com qual tipo de semente nós estamos plantando, porque chega o momento da colheita, não é verdade? E chega um momento, aleluia, que Assuero, ele ali vai escutando, né? A leitura das crônicas, o que aconteceu. Então, aleluia, naquele dia o Senhor fez com que Assuero perdesse o sono. Mas Assuero não poderia ter perdido o sono e ter ido fazer outras coisas, né? Mas não, era um trabalhar de Deus naquele dia. As crônicas serem lidas e o nome de Mardoqueu, aleluia, ser ali mencionado. Sabe por quê? Porque naquela noite, naquela madrugada, naquele momento, Deus estava repreendendo o laço de morte na vida de Mardoqueu. Receba hoje o livramento aí na sua vida, na sua casa. Receba a tua vitória em nome do Senhor Jesus, porque o laço está sendo cortado e a vitória é para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que quando as crônicas é lida, então Assuero pergunta: o que fizeram a este homem? O que Mardoqueu recebeu em troca? Pela informação, né? Pelo livramento que eu obtive através da informação que ele nos trouxe. Aqueles jovens que ali estavam disseram: nada. Mardoqueu não recebeu absolutamente nada. Ele não havia recebido, amados, mas lá diante do céu já estava preparado o dia da virada, o dia que o nome de Mardoqueu seria lembrado. Porque, aleluia, naquela mesma manhã, Amã já ia entrar na presença do rei Assuero para pedir a cabeça de Mardoqueu. Já havia uma forca preparada. Amados, aleluia, Deus é o que conhece o passado, o presente e o futuro. Não podemos, aleluia, tirar de Deus isso, porque é dele, ele é grande. Tem pessoas que não acreditam que Deus já tem o nosso futuro preparado. Tem pessoas que não entendem nos propósitos de Deus em nossas vidas. Mas eu quero lhe dizer, está tudo já registrado. E nada, aleluia, vai cair por terra, porque Deus, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida tudo aquilo que já está escrito. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o rei, então, ele pergunta: quem é que está no pátio? Quem é que está no pátio, aleluia? Então os jovens dizem: ali no pátio está Amã. O rei diz: então manda ele vir na minha presença. Amã chega na presença do rei e o rei começa a contar o que havia acontecido. Então o rei Assuero diz a Amã: o que eu posso fazer a um homem a cujo coração do rei se agrada? O que eu posso fazer ao homem, louvado seja Deus, a qual eu, Senhor, o rei, me agrado? Amã não sabia que aquele homem era Mardoqueu. Amã, ao ouvir as palavras do rei, começa ali, né? Deixar o orgulho inchando ele. Porque tem pessoas que vão deixando o orgulho inchar, vão crescendo. E se esquece, amados, que nós não vamos crescer através do orgulho, nós não vamos crescer puxando o tapete de ninguém, nós não vamos crescer na presença de Deus ou dos reis dessa terra ou das pessoas dessa terra, tentando enforcar os nossos irmãos, tentando matar, tentando caluniar, tentando destruir ministério, tentando destruir famílias. Eu quero lhe dizer, só cresce na presença de Deus, só é honrado por Deus
aquele que tem sinceridade e fidelidade com Deus. Não adianta praticar iniquidade e querer ser honrado por Deus, porque Deus não honra. Você pode até agora estar aí, batendo no peito e dizendo, eu sou, eu posso, eu faço. Mas vai chegar um momento que Deus vai vir cobrar e você vai ter a sua colheita. Então te aquieta, aleluia, procura se posicionar, porque ainda há tempo de se converter. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que levantar falso testemunho. Ai daquele que preparar forca. Tá entendendo? A palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, quando Amã ouve, ele diz, o rei põe as vestes do rei sobre este homem, põe ele para andar na cidade, né, assentado ao cavalo do rei, e que todos ali saibam da cidade que este homem é o homem cujo rei se agrada. Então, quando Amã ele começa ali a falar, quando Amã começa a relatar, todo ali pomposo, inchado, achando que tudo aquilo seria para ele, sabe? Aleluia, achando que ali seria o seu dia de glória. Quando ele termina de falar, o rei Assuero olha para ele e diz, então, faça tudo isso a Mardoqueu. Tudo isso, Amã, que você falou, eu quero que você faça com Mardoqueu. E escute bem, não é para tirar nada do que você falou. Sabe o que eu entendo? Existem pessoas que falam na frente dos reis, né? Na frente das pessoas uma coisa e quando sai, fala outra. Diz assim, eu vou abençoar, eu vou fazer, mas depois não faz não. Foge. E isso é viver em mentira. E Deus não tem aliança com mentira. Assuero, ele é bem, aleluia, ali objetivo. Faça na vida de Mardoqueu, para Mardoqueu, tudo o que você disse. E não é para tirar nada, é para fazer tudo. E Amã teve que fazer tudo aquilo que ele havia dito. Mardoqueu agora veste as vestes do rei, está sentado no cavalo do rei e agora está sendo levado, aleluia, pela cidade e ali está sendo proclamado. Este é o homem cujo rei se agrada. Mardoqueu naquele dia ele foi honrado dentro da cidade, dentro do palácio e na frente do seu maior inimigo. Mas eu quero lhe dizer algo antes de Mardoqueu se assentar no cavalo, vestir, aleluia, as vestes. Sabe aonde Mardoqueu estava? Mardoqueu estava na porta do rei. Aqui estava na porta do rei Assuero. Mas eu quero lhe dizer que quando eu e você estamos na porta, que é Jesus, na porta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eita glória, esta porta se abre e eu e você passamos por ela e do outro lado vem a recompensa de vitória. Não saia da porta, não saia da posição, porque, aleluia, você vai ser chamado pelo teu nome. Alguém vai chegar aí do teu lado, aleluia, e vai te chamar pelo teu nome. E então você vai responder, e o Senhor assim vai te dizer, hoje é o dia que eu vou honrar a tua fé. Hoje é o dia que eu vou honrar a tua vida pelo teu posicionamento diante de mim por todo este tempo. Porque mesmo sendo provado, perseguido, caluniado e afrontado, não tem saído da porta, halabanchou, recandarábia, não tem saído da posição, tem continuado me adorando, aleluia, e eu tenho visto, então vou eu honrar a tua fé. A palavra do Senhor diz que aleluia, Amã fez tudo que ali foi colocado para ele fazer. O que ele havia dito, ele teve que fazer com Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado. Aleluia, certamente se alegrou. Mas a Bíblia diz que Amã volta para casa angustiado. Aleluia. A Bíblia diz que confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra o ungido do Senhor. O que Deus neste dia quer dizer ao meu e ao teu coração através desta mensagem é que Deus honra, é na hora dele, é no momento dele, é como ele quer. Aleluia, só para te dar o livramento.
E o que Deus ainda vai dizer para mim e para você é que quando vem honra, não é para eu e você nos exaltar, não é para eu e você querer ser o máximo, não é para eu e você querer o holofote, porque a glória é de Deus. Sabe por quê? Porque quando tudo ali aconteceu, quando chegam agora novamente já no lugar determinado, a palavra do Senhor diz que Amã volta para casa angustiado, mas Mardoqueu voltou para a porta. Tá entendendo o mistério? Deus te honra, Deus te dá, Deus prospera, Deus usa, Deus faz. Os dons espirituais Ele renova, Ele batiza, Ele cura, Ele transforma, mas você tem que estar na porta. Não é no portão, não é na casa da vizinha, não é na casa de A, nem na casa de B. É na porta. E a porta é Jesus. Quer ser abençoado? Quer prosperar? Quer receber neste ano de 2022, aleluia, as promessas de Deus na sua vida? Fica na porta. Fica na posição. Tá falando? Tô na posição, tô na porta. Passou, aleluia, não vai se prostrar diante do mundo, fica na porta. Mas estão armando contra mim, vai adorando na porta. Estão levantando, aleluia, a forca contra mim, fica na porta, na posição. Porque é aí, aleluia, que Deus está te vendo. E é daí que você vai sair para ser honrado. Deus vai te honrar e depois você vai voltar para a porta, para o joelho, em adoração, para agradecer. Há uma contagem regressiva lá no céu, Alabantore Candarábia. E a vitória é minha e a vitória é tua neste dia, amém? Receba a vitória sobre a tua vida, receba a vitória sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que neste ano de 2022, diante de tudo que está aí para acontecer, o Senhor guardará a nossa vida, a nossa família, aleluia, e nós vamos testificar das grandezas do Senhor. Continua na porta, porque Deus vai te honrar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.